Não tem como sair da equação de resolução da equação de segundo grau, não tem como deixar de falar nela, não tem como deixar de apresentar a equação, não tem como deixar de ensinar os alunos a trabalharem com acha o valor de A, acha o valor de B, acha o valor de C, substitui na fórmula. Mas eu acho que esse é um dos momentos mais traumáticos do ensino fundamental para a matemática. Que nesse momento, a gente como professor, o aluno, o sistema, sei lá, o sistema do qual nós fazemos parte, a gente ensina, faz com que o aluno acredite que matemática é uma fórmula de bolo. Galera, isso aí é uma verdade muito forte. Eu até falo que talvez acho que a coisa que mais marca essa transição do aluno do fundamental para o médio é a tal da equação de Bhaskara e também V igual a delta S sobre delta T, porque normalmente você vê isso no nono ano, né? Essa transição fundamental médio. Então, não tem como, né? Eu como professor eu faço isso, todo professor faz isso, que é dar de legado para o aluno a equação de Bhaskara. Ela é prática, claro, ela vai aparecer em várias e várias questões, você que estuda sabe o que eu estou falando, mas isso é uma grande verdade que infelizmente, às vezes isso não é de forma deliberada por nossa parte, acaba induzindo ao aluno o fato de que a matemática é uma sucessão de fórmulas e decoreba sem fundamento. Isso deixa a matemática feia, isso empobrece essa linda ciência, tá? Então isso aí é uma verdade que pode suscitar boas discussões sobre educação, mas não vem ao caso aqui agora. Que essa fórmula que é tirada da manga, os alunos não sabem de onde vem, tá? Quem sabe substituir, que é um processo mecânico, tá? É a resolução, sabe matemática. Particularmente, eu diria o seguinte, o que um computador é capaz de fazer, que você programa num computador, está longe, estou generalizando, tá? Está longe do que se chamaria matemática, do que o homem produz com matemática. Aquela fórmula, a utilização da fórmula, como a gente normalmente faz, ela é um programa, cara, ela é uma receita de bolo descarada, cara. Bom, isso também é uma verdade, né, bem gritante. Só um adendo aqui, sempre que o tempo permite, sempre que eu acho válido para o objetivo de uma aula, eu gosto de demonstrar de onde vêm as fórmulas. É claro que vamos falar do nosso universo, que são concursos, vestibulares, provas. Então você demonstrar uma fórmula vai te custar um tempo muito precioso na execução do seu concurso. Mas eu acho curioso você saber de onde vem uma fórmula, porque isso te ajuda. Outra coisa, a demonstração, eu demonstro porque algumas passagens pode abrir os olhos dos alunos. Falar, nossa, olha lá, o professor fez isso e fez aqui. Opa, essa passagem eu posso aplicá-la, de repente, em uma questão para valer. Então, entenda, você vai saber a fórmula de Bhaskara, você vai ver aqui, claro, mas é legal saber de onde vem para poder ampliar o seu visual matemático. Cara, isso é valioso. Para você que estuda para valer, isso é de enorme valor, tá? Tá certo? Eu vou fazer duas coisinhas aqui. Eu, particularmente, não é que eu deixe de dar a fórmula, não. Aquela fórmula é usada demais para alguém ter que tirar a fórmula na hora ou usar outro meio. Ela é rápida. Tá certo? Ela é rápida. Então você acaba tendo que usar. Mas não significa que você vai ter que começar com ela. Tá? O aluno tem que entender o porquê que ele vai usar aquela fórmula. Tá certo? Uma das formas de trabalhar com a equação de segundo grau que dá fácil para fazer é um método de completar quadrado. Tá? Ou seja, na verdade é um método de completar quadrado que a gente usa para chegar até a fórmula. Tá? Eu vou completar um quadrado com essa aqui que a gente... Na matemática básica existe uma parte que eu coloco quando eu trabalho com matemática básica chamada fatoração e produtos notáveis. Completar quadrado, para você que não associou o nome à pessoa, seria você completar o tal do trinômio do quadrado perfeito. Na verdade, é assim que você demonstra aquele delta igual a b quadrado menos 4ac. Então, meus amigos,
Bhaskara é uma consequência direta do quê? De um produto notável. É matemática básica. Toda equação quadrática pode ser resolvida por meio de fatoração. E quando você entende isso, você chega a um novo nível da matemática. Você começa a brincar para valer com a matemática e não fica tão engessado, tão quadrado, né, na formulinha. Isso é bacana, viu? Eu vou completar um quadrado com essa aqui que a gente resolveu. Resolver a equação de novo, ó. Vamos pegar x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Aí, ó, eu vou lembrar aqui no rascunho, porque eu vou precisar desse rascunho. Eu vou lembrar que... Deixa eu apagar aqui um pedacinho disso aqui, que é um rascunhozinho, daqui a pouco isso volta. Eu vou lembrar aqui. X mais m elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2mx mais m ao quadrado. Isso aqui é rascunho, tá? Eu vou completar o quadrado no rascunho aqui. Né, o trinômio do quadrado perfeito. Uma informação básica, você tem que saber isso, né? Aquele desenvolvimento bem legal aí. E você já percebe, ó, tem um x quadrado ali, opa, tem um m ao quadrado também, opa. Então isso aí tem alguma relação com uma função, perdão, uma equação do segundo grau. Veja o comportamento, tá? Você fazer essas comparações é muito importante também para você aprimorar o seu campo visual matemático. No rascunho aqui. Aí eu tô aqui com x ao quadrado, que é esse aqui, e esse de cá vai ter que ser o menos x. Daqui eu tiro que 2m tem que ser igual a menos 1, o que significa que m é menos 1/2. Se m é menos 1/2, então o m ao quadrado vai ser menos 1/2 ao quadrado. Então isso aqui vai ter que ser 1/4. Tá vendo o que ele fez? Ele comparou, né? Fez uma comparação entre os termos da equação que ele propôs e o desenvolvimento. Então, isso é bem elementar. Se você for para pensar bem, é bem elementar e até agora não usou nenhuma formulinha. Ah, Betinho, mas espera aí, tem ali o produto notável. Beleza, mas isso você faz na bruta. X mais m vezes x mais m vai dar isso também, né? E convenhamos que a gente espera que você já domine essa parte da matemática. Isso é importante porque é matemática básica. E quando eu falo básico, eu me refiro ao quê? Matemática elementar de fundamentos, né? Não é que é fácil, não é isso, não é que é trivial. Matemática de fundamentos. Tá. Esse m vai ser 1/4. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. X ao quadrado menos x mais 1/4. Bem, não posso simplesmente somar 1/4, mas eu posso somar 0. Então, mais 1/4 menos 1/4. Mais 1. Aqui eu somei 0. Não afeta em nada. Isso aqui dá 0. Isso aqui, então, eu conheço. É um trinômio quadrado perfeito, que eu acabei de calcular ali do lado no meu rascunho. Isso aqui é o quê? Isso é x menos 1/2 ao quadrado. Isso é igual, aqui vai dar 4 sobre 4, tá certo? 4 sobre 4. Tá errado. Isso aqui não é menos, tá? A equação que a gente está resolvendo é com 1, não é mais, isso aqui é menos, tá certo? Tá legal ou não? Tá, aquela lá, eu quero chegar ao mesmo resultado. Claro que também ia dar aqui, mas não vai chegar onde eu quero. Aqui dá 4 sobre 4, dá menos 5 sobre 4. Joga para o outro lado. Certo. 5 sobre 4. Um pequeno parênteses para quem não pegou aí a ideia, né? Esse negócio de passar para o outro lado, trocação, é um macete. Na verdade, em uma igualdade eu somo os dois lados o mesmo número e daí naturalmente surge a troca de sinais, tá? Só para não perder o costume, matemática básica. Um quadrado, posso extrair raiz quadrada dos dois lados. Vale mais uma chamada de atenção. Cuidado com o processo de extração de raiz quadrada dos dois lados, tá?
Quando a gente soma dos dois lados numa igualdade, qualquer valor, ou multiplica ou divide por qualquer valor diferente de zero, se a coisa é verdadeira, ela continua sendo verdadeira, a igualdade se mantém. Quando você eleva o quadrado ao quadrado dos dois lados, tá? Você tem que ter o cuidado que é onde gera as raízes estranhas, que você jamais vai transformar uma verdade numa falsidade. Você pode transformar uma falsidade numa verdade. Então, tem que ter um certo cuidado quando faz essas operações, tá? Quando eleva ao quadrado, por exemplo, se você tem de um lado menos 5, do outro lado 5, isso é falso. Ao elevar ao quadrado, você fica com 25 igual a 25, que passa a ser verdadeiro. E aí é que aparecem as raízes estranhas numa equação irracional, né? Aqui não, aqui eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, dá para tirar porque isso aqui é positivo, isso fica um x menos 1 meio, igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Quem é x? Só um adendo aqui. Esse mais ou menos, ele pode chamar a atenção. Fala assim, professor, mas peraí, a raiz é mais ou menos? Não é bem por aí. Pense no seguinte, eu gosto sempre de... Essa parte, quando eu ensino, eu falo o seguinte, ó. Pense em um número que tirado um meio, posteriormente elevado ao quadrado, dá 5 quartos. Então ela tem que pensar, poxa, espera aí, um x menos um meio, tá o x. Então elevar ao quadrado. E, naturalmente, cara, vai surgir duas respostas. Então esse mais ou menos, ele acaba sendo um macete, né? Um macete, mas ele tem um fundamento, porque nessa situação tem dois possíveis valores para o x que, subtraídos de um meio e posteriormente elevados ao quadrado, vai resultar em 5 quartos, tá bom? Quem é x? X é 1 meio mais ou menos raiz de 5 sobre 2. X é 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou x é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Nosso valor é esse aqui. Esse aqui é menor que zero. No caso, se for aquele problema, né? Solto, os dois servem como solução. Tá legal? Esse método de resolver, eu acho bastante plausível em sala de aula você resolver algumas equações sem utilizar a fórmula, e depois que resolver algumas equações sem utilizar a fórmula, se você pegar a equação genérica, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, você consegue completar o quadrado e chegar à fórmula se o aluno já tiver feito uns 4, 5, 6 problemas resolvendo dessa forma. Você completa o quadrado e chega até a fórmula. E depois mesmo, não tem saída, você vai dar a fórmula. A fórmula facilita bastante. Bom, essa parte é interessante. É claro que o vídeo fala assim, pô, professor, mas isso é para falar de equação de segundo grau? Não, não é só isso, né? Eu vejo um erro muito comum na preparação dos estudantes, que o aluno decora a formulinha, seja por macetes, indecorosos às vezes, seja por musiquinhas, mas ele não sabe o que está fazendo. Eu acho que esse excelente vídeo, né, um ótimo vídeo inclusive, ele mostra isso. Às vezes o aluno só decora a fórmula, ele infelizmente entende que matemática é vou usar as palavras aqui do grande professor, é uma receita, e ele fica muito mecânico, ele fica muito engessado e não consegue desenvolver um pensamento crítico. E esse pensamento crítico, vamos usar esse termo, é de fundamental importância para você interpretar uma questão e resolver. Por mais que a gente focou aqui na equação do segundo grau, essa ideia de você escapar das fórmulas e aumentar mais o seu... Eu gosto dessa palavra, né, o campo visual matemático, cara, ela vai te acompanhar na matemática, na física, na química, interpretação, tá legal? Então, assim, acho que a lição que fica desse vídeo é isso. Existe um porquê das fórmulas, as fórmulas são usadas para ficar mais prático sua vida, mas você poder pensar sem essas amarras, cara, isso aí vai te dar uma evolução tremenda, e eu acho que é essa evolução que te coloca no caminho rumo à aprovação. Beleza?